you're giving me fever when you step beside me, darling. And I'm taking a breather, but I don't want this to go slowly. Chegamos! E aí? Ó, nós estamos hoje falando tudo junto, tá? A sintonia tá ótima aqui. Tudo bem com você que tá aí? Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. Estamos na área com mais um rec pra vocês, hein? Então chegue mais, fique à vontade, que a casa é de vocês. Hoje o programa tá daquele jeitinho que a gente gosta, viu? A gente adora, tá babado esse programa. Então, ó, imperdível. Bora começar? Bora! Dá o rec. Yeah, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper. O REC de hoje mostra tudo sobre a campanha especial criada pela agência Galeria para o cobiçado McFish. Visitamos o ateliê do muralista Cobra para saber quais são as coisas que mais o inspiram na hora de criar. Fazemos um esquenta sobre o prêmio Multishow, que esse ano acontece em dezembro e traz muitas oportunidades para as marcas. Conhecemos mais um trabalho que consegue aliar publicidade, causas importantes e prêmios no quadro Case com Causa. Ai, amigo, sabe o que me deu agora? Fome. Ave Maria, nem fale, viu? Chega de estômago doeu. Uma fome específica, fome de Mac. Ah, eu amo. McFish. Amo muito tudo isso. McFish, você tá sabendo que voltou tudo, né? Pois é. Aliás, você viu a campanha que linda que tá, que a galeria fez? Ô, gente, minha filha, não só vi como fui lá bater esse papo esperto com a galera. Jura? Bora ver? Bora. O McFish é um fenômeno, né? A gente fala que o McFish é muito mais do que só um sanduíche. Parece ali, né, o pão, o filé de peixe, molho tártaro, um sanduíche super simples, mas que ele traz tanta memória afetiva, tanto engajamento, tantas pessoas apaixonadas pelo McFish. Ele existe há muito tempo, né? Ele começou pela questão da quaresma lá atrás. Ele saiu do cardápio do McDonald's e agora ele volta em 2 temporadas, né? A gente está falando aqui da 2ª temporada. Mas 2 temporadas de super sucesso em que a gente viu como que um filé de peixe num pãozinho com molho tártaro ele pode gerar tanta paixão, tanto engajamento das pessoas. Existe um público muito especial que tem uma paixão gigante pelo McFish e a gente entendeu logo que ele tinha que voltar. Então, essa campanha em junho foi justamente McFish o retorno. Eu sabia que para ter o McFish num restaurante do McDonald's, para ter o McFish no Mac, era uma aventura para o Mac. Então eu falei, então vamos contar essa aventura. Então a ideia foi, já que esse sanduíche não dá para ter o tempo inteiro no restaurante, já que ele vem por temporadas, vamos criar como se fosse uma temporada de série de TV. O briefing foi como é que a gente vai trabalhar esse relançamento do McFish. E acho que internamente a gente pensou, cara, vamos colocar uma camada de entretenimento dentro dessa história, aproveitar essa oportunidade para falar de algo que Mac fala pouco, que é a procedência, né, e a excelência dos seus produtos. E aí veio o briefing que era continuar essa conversa, deixar ela ativa, mas mais do que isso, garantir que os Fishers Lovers, né, que são os grandes amantes de McFish, continuassem falando sobre o assunto e mais do que falar, consumir e espalhar a mensagem que a gente tinha para dizer. O McFish, ele tem consumidores com histórias reais e histórias emocionantes. O que a gente fez foi ir atrás dessas histórias, né, dessas pessoas e trazer os consumidores para o centro da nossa campanha. E aí a gente trouxe, então, uma campanha autêntica. Hi, Brazilian McFish lovers. Welcome to Alaska. Thank you so much! Com isso, a gente gerou conversa, a gente gerou curiosidade. E não só os fãs do McFish foram impactados, mas também os consumidores em geral. Então muita gente quis provar o McFish ali pela curiosidade, pela conversa que estava tendo. Então a gente trouxe mais gente para perto da marca de uma forma mais
emocional e também mais relevância para a marca ali no período da campanha. Uma marca que está sempre ativamente ouvindo os consumidores, atenta a essas conversas, e como essas conversas são muito dinâmicas, elas vão evoluindo, você vai trazendo mais gente para a conversa, você vai marcando um amigo, e aí, observando isso, com muito base nos dados mesmo, a gente decidiu que era a hora de trazer a segunda temporada. E ela veio com um gostinho todo especial, né? Fomos lá até o Alasca trazer um pouquinho da história, de por que esse sanduíche ele é tão especial. E vamos aproveitar que a gente pode ter mais tempo para contar essa história, para contar essa aventura, e vamos fazer disso uma aventura. Vamos levar uma turma para o Alasca, que é de onde vem o peixe, que é a polaca do Alasca, que é um peixe super especial, de alta qualidade, que a gente tem que ir lá para o Alasca para pescar, para separar, para cuidar, que é o peixe que está dentro do McFish, para contar essa história, porque ele é tão especial, porque ele é tão bem cuidado, para ter a qualidade do McFish igualzinha em todos os restaurantes do mundo. Vamos levar uma turma de apaixonados por esse sanduíche, contar essa história, contar essa aventura, tudo o que acontece, contar da pesca sustentável, que é outra coisa super legal, né, que está por trás de cada ingrediente do McDonald's. Então foi um briefing muito de escuta, né, do que essa comunidade tinha para dizer, e um briefing muito desafiador do ponto de vista de produção, né? Ir até o Alasca, selecionar esses Fishers Lovers que acompanhariam a gente lá nessa jornada, ter o melhor craft possível, né? Então é de fato um produto cultural, não é um filme só publicitário, são 4 episódios onde a gente aborda vários pontos ali da jornada do McFish para ele chegar aqui no Brasil e desembocar no Brasil. Uma carta aqui. Bem-vindos ao Alasca McFish Lovers! Vocês foram chamados para uma missão muito importante, trazer o McFish de volta pra gente no Brasil. Meu Deus! E foi um desafio gigante levar essa estrutura toda pro Alasca, mostrar a procedência, falar da origem do nosso peixinho e fazer com que essa comunicação seja super convidativa, né, para as pessoas e interessante do ponto de vista de conteúdo. A gente quis muito se comportar tanto no digital quanto em todos os pontos de contato. A gente também teve uma ativação no McMill que foi muito importante para encerrar a história toda, né? Que a gente teria os McFishes chegando ali na nossa flagship, mas foi muito nesse sentido de se comportar como um streaming. É quase o McDonald's como um criador de conteúdo, mais do que um criador de conteúdo, quase como um streaming mesmo. Como se a gente criasse a nossa série de TV, o nosso lançamento, e toda a estratégia se baseou nisso. Que foi o que a gente fez com essa campanha. A gente transformou em episódios, 4 episódios, que foram para as redes sociais. A gente levou os principais amantes desse sanduíche e levou para a pré-estreia da campanha num cinema, para ver toda a série de uma vez só, então, e amaram. Era importante também para a gente trazer o conceito e explicar para o consumidor a série limitada. Assim como temporadas que vêm e vão e você fica com vontade, tem spoilers e tem esse tipo de comunicação que é mais voltado ao que a gente chama de marketing de entretenimento, que é uma coisa que a marca também já faz, né? A gente está lá no BBB, a gente tem o The Town, a gente faz muitos eventos, muitos festivais, mas trazer isso para dentro do McFish também foi muito especial, que mostra que é uma marca que está sempre muito conectada e está trazendo, nesse caso, o argumento para as pessoas conversarem ainda mais sobre o próprio McFish. O amor do McFish aumentou, né? Os fãs sempre pedem para que ele volte. Quando ele volta, ficam com um gostinho de quero mais. Então, o que a gente pode confirmar por agora é que ele volta, sim, numa 3ª temporada, mas ainda a gente não pode falar quando. Uma viagem por todo o continente, até os mares do Alasca, em busca daquele ingrediente inigualável que deixa a nossa receita perfeita. Ele vai voltar em nova temporada limitada. Vamos em busca do McFish! McFish, o regresso. Uma série em 4 episódios, disponível nas redes do Mac. O Prêmio Multishow é uma das maiores e mais tradicionais celebrações da música brasileira e reúne numa noite só parcerias incríveis, shows inesquecíveis e, claro, muito reconhecimento. E a gente bateu um super papo com a equipe que está por trás do evento para saber o que eles estão preparando para as marcas brilharem junto com essa festa.
E é claro que, além de ser uma das maiores festas da música nacional, o Prêmio Multishow também é uma grande oportunidade para as marcas, que conseguem estar na premiação em diferentes momentos e com entregas customizadas. As marcas patrocinadoras estarão presentes por meio de ativação física na premiação, além das oportunidades de ações de conteúdo no tapete vermelho com os nossos apresentadores e no palco, onde teremos o musical patrocinado e a nomeação da categoria Revelação. E o musical patrocinado pode ser em conjunto com a marca via briefing, ou por um desejo da marca, ou até sugerido pelo nosso editorial. E todo esse processo em alinhamento com os artistas é feito a 4 mãos, para que no final a gente possa transmitir ali todo o contexto e adequação da marca idealizado ao musical. A chamada contextualizada, por exemplo, utilizada no linear, pode ser utilizada também no DAI, no Globoplay. E além disso, a gente traz creators e influenciadores especializados em música para todas as ações em narrativas e linguagem de acordo com cada marca. Tudo que eu queria, você dizia que era drama. Em sua 31ª edição, o Prêmio Multishow escolhe os vencedores da noite através de um processo que envolve dezenas de profissionais da música brasileira, visando resultados isentos, diversos e inclusivos. Os indicados para cada categoria são definidos a partir da academia do Prêmio Multishow. A gente estabelece uma academia nos mesmos moldes e critérios de grandes academias como Emmy, Grammy ou Oscar. A gente segue os mesmos critérios para convidar os principais profissionais do meio musical do Brasil, sejam de gravadoras, empresários de artistas, pessoas que trabalham em rádios, pessoas que trabalham no mercado da música nos seus mais diferentes segmentos, para que esses profissionais possam, de uma maneira individual, absolutamente individual, colocar qual é a música mais importante daquele ano. Então, a partir dessa academia que é feita de uma forma criteriosa e isenta e também cobrindo os mais diferentes aspectos, né, com diversidade regional, diversidade etária, diversidade racial, tudo isso para a gente ter uma visão o quanto mais completa, mas também justa do cenário musical atual brasileiro. O Case Transition Body Lotion da Ogilvy Singapura divulga um creme corporal feito especialmente para pessoas trans. Bom, fez tanto sucesso no Cannes Lions desse ano que levou o Grand Prix na categoria Glass. E agora você conhece um pouco mais sobre essa campanha e esse trabalho no nosso quadro Case com Causa. A campanha Transition Body Lotion venceu o Grand Prix de Glass no Cannes Lions desse ano. Criado pela Ogilvy Singapura, o trabalho levou 2 anos de pesquisa e processos de cocriação com a comunidade trans na Tailândia. O produto é uma loção hidratante pensada exclusivamente para mulheres transgêneras, já que o processo de transição hormonal pode ter um efeito adverso na pele, deixando-a mais ressecada. A Tailândia tem a maior população de pessoas trans no mundo e a Vaseline identificou no país a oportunidade de criar um produto novo para resolver o problema. Presidente do júri da categoria, a inglesa Cindy Gallop, deixou claro que a decisão foi unânime e o júri, composto majoritariamente por mulheres diversas, conseguiu facilmente compreender a importância do trabalho no cenário da publicidade global. Because I personally believe that the future of business is doing good and making money simultaneously. And the best of the best in the Glass Line entries absolutely demonstrated that. We awarded the Glass Line Grand Prix to Vaseline Transition Body Lotion
because it was the best example of how driving social change is good for business. What is your purpose as a brand? Because in Vaseline's case, it's absolutely to heal the world's skin, which it does very effectively everywhere. And in this case, it had an opportunity to take that purpose further with a fantastic market opportunity that at the same time is absolutely driving social change. And so it's not either or, it's both. จริงๆเราอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเราเริ่มรู้ตัวเนี่ยเราก็ประมาณ14-15ตอนนั้นก็สาเหตุที่เริ่มเทคฮอร์โมนเพราะว่ามีรุ่นพี่พอเริ่มกินฮอร์โมนผิวฮอนก็ความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราลูบตัวมันก็จะต่างกับแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเนี่ยผิวเขาก็จะแห้งมากขึ้นแล้วก็ในระหว่างที่มันไม่มีอะไรสมดุลเลยเนี่ยO paulistano Eduardo Cobra tem murais espalhados pelos 4 cantos do mundo, cheios de mensagens e, claro, bastante cores. A gente foi lá no estúdio dele em Itu para bater aquele papo esperto e aprender um pouco sobre o seu processo de criação. Então, dá um rec. Meu nome é Eduardo Cobra, eu sou um muralista, artista muralista. E a gente está aqui no meu ateliê na cidade de Itu. Hoje choveu nas espraiadas. Polícia sai do pé, polícia sai do pé. Mas mesmo assim ninguém sabe de nada. Polícia sai do pé, que eu vou dar pega no. O rap é compromisso, não é viagem. Se pá fica esquisito, aqui sabotagem. A inspiração, ela vem de vários lugares diferentes, de várias fontes. É uma construção. Quanto mais conhecimento eu vou adquirindo, quanto mais possibilidades eu tenho de conhecer cidades, países, lugares, isso vai acrescentando elementos no meu trabalho. Porque o meu trabalho, ele está muito ligado a questões relacionadas a mensagens. De repente eu estou fazendo algo que não tem nada a ver com pintura, estou num país, sei lá, de repente eu estou visitando um lugar onde um arquiteto muito famoso fez uma construção, como foi o caso onde eu estava agora em Vicenza, na Itália. Tem um lugar lá chamado Teatro Olímpico, que um arquiteto chamado Palladino criou aquele local, é um dos arquitetos mais famosos do mundo. Então, quando eu estou dentro desse local, eu acabo prestando atenção em todos os elementos, do vitral que está ali, o tipo de arquitetura que foi feita para construir aquele prédio, como que ele pensou aquilo, as perspectivas, todo o desenvolvimento, até mesmo o paisagismo. Todos esses elementos, de alguma forma, acabam me inspirando. Não pode tomar bridge, insiste, persiste, impõe que é o piolho na zona sul. Eu como um artista autodidata, né? Então eu tive uma construção, um aprendizado muito complexo, muito difícil mesmo, até por uma questão de sobrevivência, né? Chegou um momento na minha história que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia trabalhar em algo que eu realmente não tinha nenhuma conexão com o que eu queria fazer, ou eu ia seguir pintando, né? Então, tudo que eu fui vendo na minha infância, violência, racismo, essa divisão, essas questões todas, a dificuldade mesmo, né, de todo mundo que vem de uma origem mais simples ou que veio da periferia e tal, etc., passa, né? Então são as escolhas, são as renúncias, são as decisões. E eu decidi, em determinado momento da minha vida, começar a utilizar os muros da cidade para falar a respeito de todas essas histórias como uma forma de conscientizar também. Então a rua me inspirou e me inspira também. Todos os elementos da rua sempre me inspiraram. Seja lá o skate, os movimentos de hip hop, do Lago São Bento, em São Paulo, tudo isso serviu de aprendizado. Quando eu saía de casa sem grana para pagar o ônibus, por exemplo, mas com a mala cheia de spray, descia no centro de São Paulo e voltava lá para o Campo Limpo pintando tudo que era muro que tinha pela frente, com autorização, sem autorização, passando perrengue, não tendo grana, sendo abordado pela polícia, por todo mundo contrário. Então tudo isso me levou a tomar uma série de decisões, quais os caminhos que eu poderia tomar em relação ao meu trabalho. Tem uns meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo sério. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu?
Nem conhecia a palavra muralista, nem muito menos muralismo, né? Vale a pena comentar isso. O que eu conhecia era pichação mesmo, o grafite feito na rua de forma ilegal, certo? Mas eu tinha uma característica no meu trabalho que me levou a isso. Anatomia, que eu sempre gostei de fazer desenhos mais elaborados, com luz e sombra, com perspectiva e tudo mais. Mesmo quando eu ainda estava completamente nas ruas, ligado até mesmo à cultura hip hop, eu já buscava utilizar outros tipos de técnica, outros materiais, né, mesclando outras possibilidades para pintar na rua. Então, por isso que eu cheguei no mural, né? Então, a gente tem todos esses elementos acontecendo na rua, tendo os muros e a cidade como suporte, mas a gente tem as diferenças, né? Você vem do picho, que é a letra, tal, fiz. Você tem o grafite legal ali, vai, pinta, quer o dono queira ou não, o muro dele vai aparecer com desenho. Grande parte da minha história e da minha vida foi assim. A transição para o mural aconteceu no ponto em que eu passei a levar mais tempo para pintar os meus murais, obviamente, porque são trabalhos mais complexos. Então eu passei a ter autorização dos proprietários para fazer. E foi assim que eu fui desenvolvendo o meu trabalho na rua. Quando deixa de ser ilegal, ele se torna mural. Então, para quem vê na rua, não está claro isso. Não é uma questão da pintura, não é uma questão da técnica, não é uma questão da mensagem, é uma questão de ser ou não autorizado. É assim que a rua determina. Mas nunca vão ser. Não é toda vez que você acorda de manhã e vai lá e pinta. Por exemplo, quando eu vou pintar um mural do Martin Luther King, eu preciso entender do Martin Luther King. Então eu passo minhas madrugadas, muitas vezes, assistindo todos os documentários possíveis, vendo os livros, entendendo, falando com pessoas que conhecem, que estudaram mais. Então eu acabo realmente estudando, entendendo aquela história, para a partir daí poder criar algo que faça sentido, né? A minha própria história me levou a desenvolver outras técnicas e outros materiais. O que é isso? Eu não tinha grana para pagar meu aluguel. E o que me levou a fazer? A aceitar encomendas de trabalhos. Isso quando eu tinha lá em 1990. E aí eu pintava escolinha, pet shop, desenhava abacaxi, o que tivesse pela frente. Pintava moto, geladeira, pintava o que tivesse. Por pior que fosse isso quando eu estava lá naquele momento, mas isso me deu um alicerce muito poderoso no sentido de ter aprendido a pintar em diferentes materiais, diferentes superfícies. Existe esse movimento de falar mal de quem faz alguma associação com marca. Eu não falo mal porque eu não sei a realidade de cada um, o porquê cada um faz o que faz, isso é problema individual, certo? Agora, eu tenho minhas decisões em relação a produto, em relação à marca, mas não adianta, como eu falei, a questão de ser hipócrita, porque o que acontece? Uma marca, a pessoa reclama e fala dos outros artistas até o dia que uma marca bate na porta dela e aí ela vai ter a decisão real se ela vai fazer ou não o significado disso. Eu recebi convites de marcas do mundo inteiro e recebo até hoje, mas se não houver uma conexão, como é que eu faço? Como uma peça de teatro. Eu quero pintar um prédio com uma mensagem que eu criei. Uma peça de teatro é a mesma coisa. A marca, ela não vai interferir na criação da peça. Ela vai patrocinar para que aquela peça aconteça. Nem todo mundo sabe, mas para todos os murais, ou praticamente todos, eu tenho uma obra original que eu faço em tela, tá? E isso é feito no meu estúdio. Tem uma obra que eu fiz na fachada da ONU em Nova York. E eu tenho aqui a obra original desse mural. Então o ateliê é interessante por esses aspectos. Olha, chegou a parte mais difícil do programa, a hora da despedida, Bruna.
Felizmente. Não fica essa carinha tristinha, não. Pois é, a dor do parto é difícil, mas teremos que ir. Mas, ó, precisa ficar triste, manda essa tristeza pra lá, porque a gente tem um jeito tão fácil de continuar juntinhos. É só ir lá nas nossas redes sociais, @Programa Reclame, e por lá você pode rever conteúdos que passaram por aqui no Multishow e também outros tantos inéditos. É verdade. Vamos agradecer, então, esse espaço incrível chamado Sucria Studios, que fica aqui, ó, no coração do audiovisual paulistano, gente, na Vila Leopoldina. Esse lugar aqui tem mais de 20 cenários versáteis e criativos. A gente, inclusive, está usando um deles aqui. Agora eu quero saber o seguinte, semana que vem a gente vai usar qual? Menino, essa é a Podemos pergunta falar? que não quer calar. Nananana. Pra saber, é só assistir. Então, bora? Bora lá. Um beijo. Até mais. Tchau. Next to you.